Olá, meninas. Bom dia. Tudo bem por aí? Por aqui estamos muito bem, e vocês? Gente, super cedo, 5h30, eu acho, 6 horas da manhã. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Falar o quê? Conversar o quê? Bater papo, como sempre. Como tá a vida aí, gente? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tava pensando, ontem eu vi um vídeo, um trechinho de uma pregação do Frei Gilson, onde ele fala em relação ao caminho que nós estamos trilhando, as situações que nós estamos vivendo, as atitudes que nós estamos tomando, e em relação ao que o mundo, ao que os outros dizem, né? Que muitas vezes quando a gente está sendo aplaudido pelo mundo e pelos outros, nós estamos no caminho errado. Porque tem situações na vida que é gritante, que nós temos que tomar alguma atitude, que nós temos que ter alguma reação. E a reação que o mundo espera, né? Que a gente brigue, que a gente desista, que a gente acabe com tudo que nós temos. Não é fácil, né? Eu sempre falo aqui, não é fácil. Porque muitas pregações eu vejo do Padre Léo que ele fala, nós não estamos lutando, né? Lutando, nos esforçando contra homens e mulheres, e sim contra potestades, né? O príncipe desse mundo, ele veio para matar e destruir, né? Nós não somos deste mundo, então nós não podemos ter as atitudes, né, que o mundo espera, não é? Eu estava ouvindo o Márcio Mendes, dizendo em relação a pessoas, né, que pessoas próximas, às vezes algum amigo, que estão indo por algum caminho que não é bom, né, e que nesse caso nós temos que tomar a nossa atitude e a nossa decisão. Porque tem muitas vezes que a gente pega e fala, eu não quero magoar essa pessoa, eu vou ser caminho de céu para ela, eu vou continuar perto dela, né? Não, muitas vezes você vai para o caminho que ela está indo e é errado. Não é para você deixar a pessoa, você conversa, você explica, né? Você tem uma conversa, tudo, porque também já ouvi que se você tá vendo seu irmão ir por um caminho que ele vai se perder, sem você falar ou tentar alguma coisa, você tá pecando junto com ele. Mas tem situações que você não pode ir junto com ele. Mas tem situações que nós temos que ser diferente. Nós temos que mostrar de quem nós somos. E de quem nós somos? Nós somos de Deus. Tem situações na nossa vida que a gente fala, mas Senhor, eu não vou aturar isso daí. Não é justo isso, né? Tem situações igual eu aqui. Eu brigo muito comigo e com Deus às vezes, mas o Senhor todo dia pela manhã me dá uma palavra. Gente, todo dia. Eu já falei aqui que o meu esposo, ele é um homem maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é um pai, ele é um esposo. Mas o inimigo pega aquilo que ele ama, de dom que ele deu, e coloca gritante para que eu brigue com ele. E aí ele vai colocar lente de aumento para que eu não suporte isso. E eu vou fazer o quê? Vou fazer o que o mundo espera. Tem hora que eu falo pro Senhor, eu não vou aturar isso não, Senhor. Não, chega, não vou fazer isso. Eu não quero isso, eu não vou fazer, não vou ficar. Aí ele fala assim, eu sinto no meu coração, sabe? Mas você quer acabar com a sua família só porque seu marido toca pagode? Falou, é assim, só por isso, é isso mesmo. É por isso que eu quero. Mas você não pode. Gente, sinto tudo isso no meu coração, essa briga. Eu posso. Eu falo, eu posso sim. Eu posso. Aí eu acordo de manhã e vem o Márcio Mendes, porque a gente... Por isso que eu falo, eu aconselho vocês a se alimentarem, a se abastecerem com coisas boas, músicas boas, e se afastarem de situações. Eu falo do mundo, mas não é, tem muita coisa boa nesse mundo maravilhoso, mas às vezes, se você for falar para alguém, a pessoa vai falar, você tá certa, é isso mesmo, ele não tem o direito disso. Ele tem sim, ele tem o direito. Eu tenho o direito de brigar? Tenho, mas eu não vou ser assim. Pra gente ser do Senhor, nós temos que ser diferente. Como que é ser diferente?
Pedir a graça para Nossa Senhora ajudar a gente a pisar na cabeça da serpente, porque a serpente quer que a gente destrói tudo. Quer que a gente briga mesmo, e o mundo vai fazer assim para nós. Isso mesmo, você tá certa. Ele merece você fazer isso. Pronto. Aí, a hora que acabar tudo, a hora que destruir a casa, a família, os filhos sofrerem, a gente também, pronto, aí o mundo se afasta, porque já acabou. E o mundo é o inimigo que eu falo, não é? Eu não estou dizendo aqui, como eu já ouvi o Márcio falar, que tem muitas situações que nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo, né? São situações que ele vai dando para nós, vai mostrando para nós, situações que é insustentável ou não. A minha situação, gente, é uma prova. Por quê? É uma batalha. É uma batalha. E talvez muitas de vocês estão travando. Porque não é terrível, mas para mim é. Aí fica aquela briga interna, né? Igual aquele desenho, fica um anjinho do lado e o encardidinho do outro no desenho. Ai, você tem que fazer isso, não, calma. Ah, tem sim, olha que briga. E aí você acorda, você liga a televisão, sorrindo pra vida, e vem o Márcio Mendes, mas você vai desistir sem rezar? Você vai desistir sem orar? E eu não falo só por casamento, não. Desistir do pai, que às vezes briga, ou às vezes, coitado, tem uma doença do alcoolismo. Desistir do filho. A gente vê muitas mulheres pedindo a graça de ter filhos, de ser mãe. E nós vemos também muitas mulheres que já desistiram dos seus filhos, mesmo eles pequenininho. São muitas situações, né? Nós não podemos generalizar. Mas o Padre Léo sempre fala: volta para buscar o seu filho, volta para buscar o seu esposo que está caído lá atrás. Repito de novo, repito novamente, nós temos que ter o discernimento. Não é essas situações que a gente vê onde a pessoa, o homem, a mulher, os filhos estão sofrendo situações físicas, situações de sendo oprimidos. Não é isso. Eu me comparo, coloco a minha situação. O inimigo vai colocar uma lente de aumento nos meus olhos e ele vai trazer mais situações para que eu acabe com a minha família. E eu falo para mim muitas vezes: vou fazer isso. Ontem mesmo eu compartilhei o que eu falei para vocês no início desse vídeo do Frei Gilson. O mundo não quer que você continue na luta. O mundo não quer. O mundo quer que você desista. Ele colocou, acho que ele falou isso. Se eu começar a ser aplaudido pelo mundo, é porque eu não estou no caminho certo. Porque o contrário, o errado hoje em dia é certo e o certo está sendo errado. Já pensou? Não estou dizendo mais uma vez para você continuar numa situação terrível. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós não podemos desistir em Deus. E muitas vezes o Senhor está falando, você não pode desistir, mas aí eu falo assim: então, o que o Senhor faz então? Então me ajuda. O Senhor faz muito. A gente não consegue entender, a gente não consegue abrir o olho para ver. Nós temos 2 olhos, agora eu tenho 4, ó. Comprei 2 para aumentar. Mas a lente do encardido é terrível. O Padre Léo contou uma história onde tava 2 encardidinhos brigando, sabe? Por causa de um espelho. Brigando, e aí o espelho se quebrou, caiu, quebrou. E os caquinhos espatifou pela terra toda. E caiu nos olhos, nos nossos olhos. E essa lente do encardido, esse espelhinho, faz com que a gente veja o outro da maneira que o inimigo quer. Ao invés de exaltar as qualidades, ele vai exaltar os defeitos, que às vezes não são. É para mim um defeito, mas para ele não é. Vai aumentar. O que vai acontecer aqui? Meu marido vai sair muito mais vezes para tocar. Aí ele fala: mas meu amor, eu vou esse horário e volto. Gente, não tem problema nenhum, mas para mim tem. Para mim tem um motivo enorme. Agora mesmo, eu falei para mim: eu não vou
fazer o que o mundo quer que eu faça. O mundo que eu digo é o inimigo. O inimigo quer que eu acabe com a minha família. Mas eu aconselho vocês, se coloquem em prontidão, em ordem de batalha. Porque nós precisamos lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar pelos nossos amigos. Se a gente não consegue falando, vamos nos colocar em oração por eles. Tem muitas pessoas se perdendo e tem muitas pessoas acabando com aquilo que tem, que o Senhor já abençoou, sem lutar, sem rezar, desistindo, porque o mundo diz: isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo, ele tá merecendo, ela tá merecendo. Larga mesmo, acaba com tudo, faz a mesma coisa, mostra pra ele que você consegue, mostra pra ele que você não é tonta. Gente, é preferível a gente ser tonta pro mundo, mas ser firme em Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Vamos ter o discernimento, não é? Não estou aqui falando no YouTube, você tem que aguentar tudo. Não é isso, aguentar tudo, não. Aguentar tudo que eu digo é situações terríveis que muitas pessoas passam. Não só mulheres, não. Porque o mundo mostra, as mulheres, isso é terrível, sim. Mas tem muitas pessoas que estão passando. Mulherada também, tem mulher que também tá batendo no marido aí. Não faça. Eu mesmo conheci uma mulher que ela falava pra ele: olha bem, olha que você sabe o que vai acontecer depois, hein? Ela falava bem assim: olha, depois você apanha. Tem pessoas que estão sendo judiadas. Não é essa situação que eu estou dizendo. É tipo a situação que eu vivo. Para mim é terrível. Para mim eu acho um traje. É um ultraje. Mas o Senhor está falando para mim toda hora. Não é, você aguenta. Vai passar isso daí. E aí você vai fazer o quê? Você vai se judiar? Você vai judiar dos seus filhos? Por que você vai fazer isso? Foi porque eu mereço. Eu mereço. Eu não posso viver assim. Aí você fala, você pode. Você pode. Por que você vai fazer isso só porque o seu marido tem um grupo e gosta de tocar pagode? Aí às vezes alguém vai ver aqui e vai ver o meu passado ou o passado do meu esposo, falar, mas você é tonta, ele já isso, ele já aquilo. Sim, quem vive do passado e de histórias do passado, como diz o Padre Léo, é encardido. Nós vivemos uma história nova, nós vivemos situações novas, nós temos pensamentos novos, o Senhor vai nos renovando todos os dias. Eu falo por mim e por ele. Não tenho o direito, não tenho direito de acabar. Não tenho direito de desistir daquilo que o Senhor deu. Eu coloco aqui para vocês o que eu estou passando, pensando e o que eu estou ouvindo. O abastecimento de conversas boas, de músicas boas, de programas bons. Eu estou apontando para lá que a televisão fica lá. De programas bons que vão dar para nós ensinamentos, para a gente ter, sabe, não é gás a palavra, para a gente se abastecer do Espírito Santo, da presença do Senhor, porque Jesus, ele é o homem da paz, mas ele é justo. Deus é justo. Deus é justo e quer que a gente ama. Nós temos que amar, nós não podemos desistir. Ontem eu ouvi uma história que uma família, uma mãe, já desistiu de uma criança, desistiu dela com 3 anos, com 4 anos, aí ele vai crescendo e hoje ele está terrível, mas se a gente for ver a história, ele foi largado, ele foi rejeitado. Aí o mundo vai apontar para ele, esse menino é terrível. Esse menino é uma pessoa que está à margem da sociedade, ele só atrapalha. Por isso que nós não devemos julgar. Eu sempre falo do Padre Léo, porque eu amo o Padre Léo e eu ouço muito. E ele fala, nós não devemos julgar. O Senhor já disse, né? Não podemos julgar, porque nós não sabemos da história da vida da pessoa. Esse menino
foi plantado no coração dele que ele não vale nada, que ele já ouviu. Não sei por que você não morre. Desistiram dele, não cuidaram dele. Olha essa planta, eu tô numa luta com ela para ela crescer, eu tô cuidando dela. Quando a gente cuida, e outra coisa, planta boa, gente, não é fácil ela dar frutos, ela crescer, é com o tempo, é cuidado, escuto isso, Padre Léo, é o tempo, é o adubo. E o que é o adubo da planta boa no sentido da nossa vida? É a música, é a oração. Oi, filho, bom dia. Mamãe tá aqui conversando. É a oração, é uma companhia, amigos de Jesus, que vão falar para você: calma, não desista em Deus. Planta ruim, essa daí não precisa nem ser cuidada. Ela vai crescer e vai virar uma erva daninha no seu lar. O inimigo, não chama ele para dentro não, porque ele vai esperar 1 minuto, ele vai esperar você dar uma brecha e aí ele entra e faz um ninho na sua casa. E quando você vê, ele já cresceu, já tomou conta do seu coração, já deixou seu coração orgulhoso, entristecido, aborrecido, que você não vê alegria em nada. Gente, é uma luta diária. Eu falo assim, mas meu Deus, não acaba nunca isso. E eu já ouvi também, hoje eu vou falar só muito do Padre Leão. Eu já ouvi ele dizer, nós não temos que perguntar o porquê. Por que isso? Mas por que isso? Por que comigo? Não. Pra quê? Qual é a finalidade de tudo isso? Dessa situação, desse momento, desse lugar onde eu estou, desse trabalho que eu estou realizando. O que tem essa situação de bom para mim? O Senhor não nos manda nada de ruim. Tem situações que Ele permite, não é? O pessoal fala igual essa pandemia. Ai, meu pai, o Senhor mandou, o mundo tá acabando. O Senhor não manda doença. O Senhor ia mandar uma coisa terrível? Não. Mas o que de bom que nós vamos tirar dessa situação? Então, para que isso? Para que tá acontecendo isso na minha vida? Para que eu tô vivendo? Para quê? Qual a finalidade? Para que eu me forje, para que eu aprenda a amar mais, para que eu aprenda a valorizar mais. Aí eu pergunto para mim, para que, Juliana? Eu não sei responder. Eu não preciso responder para mim mesma, não é? Porque eu não vou saber. Tem coisas que é melhor a gente deixar quieto, mas não ficar se martirizando do porquê. Quando a gente fica, por quê? A gente já começa, por quê? Aí a gente vai diminuindo. A nossa luz, ela vai se apagando no porquê. Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Quando a gente começa por quê, a gente já começa a doer, já dói. Por quê? Dói. Fala, não fala não, senão você vai diminuir a sua luz. Pra que isso? Porque eu falo assim, se eu for ficar no porquê. Por que eu voltei nessa situação? Por que eu vivi isso? Por que eu vivo de novo? Gente, segunda-feira vai começar, né, a nossa oração. Eu espero que vocês participem. Eu vou participar, eu vou fazer, vou gravar, vou por aqui. E tem um trechinho lá do livro, né, 9 meses com Nossa Senhora, que eu tô falando, que tá dizendo lá que nós não estamos na família que nós estamos por acaso. Lá eles falam no sentido de família, da nossa família primeiro, do pai, mãe, né? Não é por acaso que a gente faz parte desse núcleo, mas aí eu já vou estender. Também não é por acaso que nós estamos nessa família agora, que nós montamos essa nossa família. Tá certo que tem situações, igual a irmã Zélia já falou, você não rezou o seu casamento, você não rezou o seu matrimônio, você não pediu um José para você. Então aí é muito difícil você conseguir converter alguém. Porém, também já ouvi Padre Jonas dizendo que a sua família, o seu matrimônio, ele foi preparado na graça.
E se você vê, porque em muitas situações a gente vê, dá frutos bons, tem frutos bons, mas nós somos exigentes. A gente quer que o outro seja bonitinho, do jeitinho que a gente é. E nós não, né? Continua terrível. Nós somos terrível. Tem situação que, ó. E aí? Ah, eu mereço isso. Eu mereço que essa pessoa faça o que eu quero. Eu mereço que ele seja da forma que eu quero que ele seja. Ele não pode fazer isso comigo, mas eu posso fazer o que eu quero com ele. E aí, como é que nós vamos viver? Eu não sei, eu não posso generalizar, eu não posso falar um porquê, mas hoje em dia as situações da nossa vida, pessoal, eu não mereço isso, pronto, acabo com tudo. Eu não mereço esse trabalho, isso daí não é mereço, não é pra mim, eu não nasci pra varrer o chão. Eu não nasci pra lavar uma vitrine. Gente, eu ouvi uma mãe falar pra mim, uma moça boa. Ah, ela tá trabalhando ali só para pagar as continhas dela. Não é para ela fazer isso, não. Ela não é para ela passar por isso, não. Imagina que a minha filha vai passar por isso. Sabe o que a filha dela passava? Nada. Limpava uma vitrine. Se você tá no emprego, você tem o patrão. Ué, ele vai te dar algumas ordens. Você vai ser subordinado a alguém. Alguém vai mandar em você no sentido, ó, hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. E isso aí é terrível. Teve um vídeo que eu falei aqui que o pessoal não quer trabalhar nesse sentido, porque não pode passar por nada. Essa situação, o que essa mãezinha, e ela é uma ótima pessoa, passou para essa filha? Ela não vai se esforçar na vida. Começou a ter dificuldade, eu não mereço isso, eu não tenho que passar por isso. Eu deixo de lado. Tá forjando o quê? Uma pessoa fraca. Eu escuto muito o Padre Léo, e olha que faz quantos anos que ele já faleceu. Como os vídeos dele são atuais, as pregações dele. Hoje o mundo está criando pessoas fracas, é o que ele fala. Que desiste de tudo. Deu problema da depressão. Essa história da depressão é séria. Os jovens, eu falo, igual essa moça. Eu trabalhava lá junto com ela. Ela não podia lavar uma vitrine, não podia lavar um chão. Uai, teve uma amiguinha minha que ela ficava, não aguento mais essa mulher, não aguento mais. Ela só chama eu que não sei o que. Eu falei, escuta, amiguinha, pede as contas. Você pode? Eu falei, sabe o que você faz? Eu falei pra ela, amiga, vai trabalhar lá nas empresas, onde você não quer ser mandada, lá eles vão dar uma ordem só pra você. Ó, amiguinha, você vai pegar e vai apertar esse botãozinho e vai apertar esse parafuso. Você vai fazer só isso na sua vida profissional inteira, mas você vai trabalhar no lugar sujo, porque as empresas são, né? Esses parafusos, não é? Tem muita gente lá que não é fácil, os dedos tudo machucado, porque é uma luta lá. Mas eles são mandados uma vez só, por exemplo, ó, você tem que fazer isso aqui. É claro que eles vão receber outras ordens, né? Mas no sentido que é aquilo lá todos os dias. A gente trabalhava em loja, limpa, normal, assim, a gente podia ir arrumadinho. Falei, você vai de uniforme, não estou menosprezando, Deus me livre e guarde, né? Falar do pessoal que trabalha na empresa, mas não é fácil trabalhar numa empresa, não tem como comparar uma pessoa, né? Eu falo por mim, né? Como comparar eu que trabalhava numa loja e eu numa fábrica? Eu fui, pra mim foi difícil, Pra gente, tem pessoas que falam, eu não quero trabalhar no comércio, eu prefiro trabalhar numa empresa. Mas lá na empresa, o pessoal, gente, é uma luta. E bem cedo, ou trabalhar à noite. Não é fácil. Aí eu falei pra ela, amiga, vai lá, porque lá você vai trabalhar e você vai receber apenas uma ordem só. Você vai fazer aquilo lá todo dia. Você não quer ser mandado? Então você sai. Eu falei pra ela, você pode pedir as contas? Ela, credo, Ju. Eu falei, uai, não quer ser mandada. Então sai. Ela não saiu, não. Ela é tão linda, a gente trabalhava junto, era uma bênção. Desiste, porque não aceita passar pela situação. Desiste porque tem o orgulho de sentir, tô falando Juliano, tá? Eu não mereço passar por isso, eu não vou passar por isso. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele fala com a gente todo dia. Todo dia. Gente, tenham amigos que são amigos de Jesus, sabe? Ontem eu conversei com a minha amiguinha, Evinha, e a Evinha, toda vez que ela vem aqui, ela me ensina. Ela é amiga de Jesus, sabe?
E aí, se ela é amiga de Jesus, ela vai me dar muito ensinamento. E ela já me contou a história da senhora, lutou com a vida, não desistiu dos filhos. E ontem ela falou para mim, que o Senhor falou para ela, mas como? Você não vai rezar por essa situação? Você tem que rezar por essa situação. Uai, e aí? Onde está você cristã? Onde está o que você aprendeu? Eu não sei se eu já falei aqui, tem muitas vezes que a gente vai se comparando, né? Olha, já vai dar meia hora que eu tô falando. Se comparando um com o outro, queremos receber do outro que ele mesmo não recebeu. E se eu recebi, eu tenho que dar, eu tenho que ter a misericórdia do Senhor na minha vida e ser misericordiosa com meu irmão. Eu vou parar por aqui, foi um bate-papo hoje, né? Mais para eu ouvir depois, porque tem muitas vezes que eu coloco para eu ouvir, para eu perceber que eu não posso desistir em Deus das situações que o Senhor me coloca, para que eu me coloque em ordem de batalha e me coloque em oração. Tem o que o Padre Léo fala que quando você sabe para onde vai, o mundo te deixa, né? Os cachorros vão latindo, mas a caravana vai passando, porque a caravana sabe para onde vai. Então o mundo se afasta para quem tem decisão e sabe para onde quer ir. E nós temos que querer ir para o céu. Lá no céu, para a gente ir para o céu, é muitas coisas que nós temos que fazer. Ontem eu estava ouvindo o padre explicando o sentido de pegar a cruz com firmeza. Pegue sua cruz e segue-me. No sentido do quê? De ser misericordioso, de ser semelhante a Jesus, não é? De melhorar como pessoa, de ser uma pessoa em Deus voltada para o Senhor, amar o nosso próximo, respeitar o nosso próximo. Essa é a nossa cruz. Pegar a nossa missão e não desistir dela. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão que o Senhor te colocou? Todos os dias eu travo essa batalha da minha missão. Eu não vou fazer mais, mas o Senhor tem tanta misericórdia de mim, que Ele sabe que nós vamos sofrer, que meus filhos vão sofrer, e que lá na frente Ele já está vendo a mudança. Se eu fazer o que eu tenho que fazer hoje, Ele já está vendo uma mudança minha, do meu esposo, dos meus filhos. Porque o faça-me, Senhor, a oração da intercessão me muda e muda o meu próximo. E principalmente eu. Geralmente quem tem que primeiro, sabe, se moldar e mudar somos nós. Nós muitas vezes temos que mudar a direção, mudar, ter mais calma, ter mais amor. Sempre com muita, sabe, com muita luz, pedindo muita graça do Espírito Santo, para que Ele ilumine as nossas decisões, para que Ele mostre para nós o caminho que nós temos que seguir. Porque às vezes a gente quer sair desse caminho, só que o outro caminho, gente, não é fácil. O caminho da porta larga não é legal. Depois é problema. Tem uma história, eu não vou contar não, que já vai para meia hora eu falando. Outro dia eu vou contar, que é do muro. Vou contar rapidinho. Do muro, o pessoal não se decide. E o carinha em cima do muro, um lado era o céu e o outro lado era o inferno. E ele falava lá, né? Falando pro encardido, olha, você não vai me chamar para ir, você não vai me convidar para ir com você, o pessoal do lado de cá, que era do céu, tá fazendo de tudo para eu ir para lá, né? Porque o povo do céu, ó, na oração, na intercessão, e o encardido lá, sentadinho do outro lado, e o abençoado em cima do muro. E aí, você não vai falar nada para mim, você não vai me convidar, você não vai tentar me convencer para ir do seu lado, o pessoal do lado de cá, ó, tá me chamando insistentemente. O que o encardido falou para ele, gente? Eu não. Esse muro aí onde você tá é meu. Ele já tava lá já. Tá vendo? Temos que ter decisão, pedir a graça do Espírito Santo para iluminar as nossas decisões. E que sejam decisões tomadas em Deus e não desistam, gente. Eu falo para mim, você vai fazer isso? Não, o Senhor fala, mas você não pode fazer isso.
Ah, eu posso. Não, não pode. Não vamos desistir, gente, de rezar pelos nossos queridos, de pedir a graça do Senhor na nossa vida. Já foram 30 minutos de conversa. Deus abençoe vocês, abençoe as suas decisões, abençoe o dia de vocês, a família, os amigos, o trabalho, enfim, o que vocês estão travando hoje de bênção, de luta, porque o Senhor nos abençoa, Ele nos dá todas as armas para a gente seguir nessa batalha, que a nossa vida é uma bênção. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau!